Concorrência prostitui e parceria educa. Eu uso essa frase desde o meu primeiro vestibular, 98 mais ou menos, 97 para 98. Se você ficar até o final do vídeo, você vai entender um pouco e vai poder usufruir das suas relações profissionais para melhorar o profissional que você é, compartilhar uma imagem melhor e organizar e ajudar de fato o seu mercado sem ser egoísta e sem ver competição em tudo, mercadologicamente falando. Quando eu falo concorrência prostitui e parceria educa, toda vez que você quer atropelar os seus concorrentes, principalmente jogando preço lá embaixo, ou fazendo coisas que não competem ao mercado, prejudicando o entendimento de quem está do outro lado, isso é muito ruim para além da sua própria marca, mas do seu negócio, né, do seu nicho. Quando eu falo nicho, se eu for falar como um psicólogo, como um terapeuta, como um designer ou como um médico, como é que eu vou ficar olhando as pessoas ao meu redor que fazem a mesma coisa que eu como concorrentes, se não como parceiros? Se eu for pensar, aí eu vou voltar um pouco, né, na época do vestibular, o terceiro ano, eu não tinha problema de estudar com as pessoas que tinham as melhores. Eu sempre fui um dos melhores alunos da minha sala, em toda a minha parte escolar. Inclusive, eu tive bolsa até o terceiro ano, sempre tive muitas escolas que me queriam, né? O terceiro ano eu fui para uma turma modelo, uma escola modelo, que queria montar uma turma para poder passar no vestibular. Joguei o terceiro ano fora, não passei logo de cara. Mas, enfim, o processo todo foi super positivo. E assim, os meus amigos falavam assim, velho, por que você está estudando com fulano de tal ou com fulana? Ele na nota tá lá perto de você. E eu não via nada demais. Eu sempre gostei de estudar com eles porque eu aprendia, eles aprendiam. E na hora de fazer a prova, cada um por si, tá tudo certo, né? E quando profissional eu comecei muito a fazer isso. Minha primeira profissão de fato específica, concreta, acadêmica, que foi design, né? Porque sistema de informação eu nunca atuei. O design, eu sempre olhei para todos os designers ao meu redor e eu conversava sobre marca, como é que ele fazia tudo isso, e não era para, vou fazer também desse tipo, não, mas é para entender, e eu nunca tive problema de compartilhar informação de como eu fazia ou de aprender colaborativamente falando, né? Duas coisas que eu sempre achei sensacionais e sempre uso muito, você vai ver muito no meu conteúdo, você vai prestar atenção nisso: compartilhamento de conteúdo e aprendizagem colaborativa. São dois valores, dois selos da minha marca que eu sempre levei comigo desde criança. Eu nunca tive esse problema, nunca tive medo. Sabe a Netflix, na hora que ela fala assim, se você está enfadonha, já assistiu tudo que eu tenho, na Amazon você pode assistir tal série se você gosta dessa aqui na minha série? Então, eu não tenho problema com isso. Eu prefiro que você escolha um profissional para trabalhar a sua marca pessoal que de fato te dê resultado. Se não for comigo, se o nosso santo não bater, se no início não for legal, não tem problema te indicar outros profissionais. Se você me acompanha há muito tempo, você vai ver que o meu perfil anterior, que eu fiz 18 mil seguidores com conteúdo lá durante 2 anos e meio gerando conteúdo, eu tenho um live com todas as pessoas que eu encontrei na rede social e que aceitaram fazer live falando de marca pessoal, cada uma do seu ponto de vista. Tinha Tatiana Marques, tinha Juliana Saldanha, que é uma parceira que faz vários trabalhos comigo hoje, Maria Brasil, Mesk, várias pessoas que falam de personal brand e que se disponibilizaram para trocar essa ideia com todo mundo, porque eu acho que todos os pontos de vista são importantes e todo mundo aprende com isso. Se eu for tirar para você só aqui em Salvador, vou falar de uma área simples, tá? Sei lá, como designer ou como algo que trabalha com personal brand. Quantos profissionais? Salvador tem 2 milhões e 600 pessoas. Dessas 2 milhões e 600 pessoas, quantas pessoas precisam trabalhar a sua marca pessoal e quantas dessas pessoas pagam o meu preço, têm condições de investir no meu serviço? Então, sei lá, tem um recorte. Esse recorte eu não dou conta sozinho. E se tiver 50 profissionais de personal brand em Salvador para atender essas pessoas, não dá conta. Se eu for levar isso a nível Brasil, muito menos. Não tem profissional suficiente para todas essas pessoas. Só o que é que acontece? As pessoas se veem como concorrentes e não são. Tem espaço para todo mundo, tem um tipo de cliente que vai aprender melhor comigo, tem um tipo de cliente que vai aprender melhor com você. Eu sempre fui assim
falei isso aqui desde a época do vestibular e tem uma história muito concreta sobre isso. Eu fui promotor da Nokia, trabalhando numa loja própria da Claro, quando eu tinha talvez 19 anos. Eu estava fazendo faculdade de design já, é a minha segunda faculdade. Eu trabalhava na Nokia para pagar a faculdade. Mais velho talvez, né? Muito novo, né? 19. Enfim, a memória falha agora. Eu sempre troquei ideia com todos os promotores de todas as marcas. E da própria operadora eu conhecia e brincava, me dava bem com todo mundo. E eu lembro que uma vez eu recebi uma cliente, Dona Lúcia, e que ela me disse o que é que ela queria. E nitidamente, na época do Motorola, do V3, nitidamente ela queria um celular. Ela não sabia operar, ela no máximo mandar mensagem. Ela queria um celular que ela pudesse abrir e atender com status, que fosse bonito. E eu virei para ela e falei: Dona Lúcia, a minha marca, a Nokia, ela não tem celular para a senhora, mas o celular ideal para você é o Motorola. E eu chamei o meu colega André, já falecido hoje, e falei: André, cliente para você. E ele depois me agradeceu, ele fez: pô, velho, você me deu a cliente de bandeja, já tinha decidido a compra, eu só fui pegar ela para poder levar no caixa, para poder ela fazer. E eu falei com ele: mas era, velho, imagine, se eu vendo para ela um Nokia, ela ia chegar todo dia quando ela fosse usar, ela ia me xingar, ela ia falar: aquele miserável me vendeu essa porra. Eu não queria ser esse peso na vida daquela mulher. Ao contrário, quem resolveu o problema dela fui eu, porque na hora que eu chamo uma outra pessoa para vender o que de fato ela precisa, eu resolvo o problema. Ela não vai lembrar que foi ele que vendeu para ela. Quem vendeu foi eu, porque eu resolvi. E na hora que eu resolvi, eu criei uma boa relação com o André, porque o André, quando tinha um cliente que ele percebia que não era para Motorola, ele mandava para mim, eu vendia o Nokia e vice-versa. Então ficou uma relação ok, clientes satisfeitos. E um cliente satisfeito volta e traz outro, porque Dona Lúcia depois voltou, mandou a filha me procurar na loja e falou: procure Fábio, porque Fábio vai te indicar o melhor celular. E, por coincidência, um Nokia era o melhor para ela, pelo perfil dela. Então, não veja todo mundo como concorrente. É tão bonito ver um mercado unido e organizado, onde você procura informação e essa pessoa te dá informação séria, comprometida, e você vai procurar um outro profissional da área e ela te dá as mesmas informações, sem falar mal um do outro, sabe? Sem estragar isso. É muito importante essa relação. Concorrência só prostitui, parceria educa. Tem que ser algo saudável. A forma de cada um lidar com isso. Cada um tem um ponto forte. Cada um é único do seu jeito. E tem pessoas que vão aprender mais com você do que com outras. Se você identificar isso, você vai ter bons clientes para você com melhores soluções e vice-versa. Porque se o cliente não for para ser com você, não for um trampo, não for um job gostoso, vai ser ruim para os dois. Vai ser uma grana ruim de chegar para você. Sabe aquele cliente que todo dia você fala: meu Deus, estou doido para acabar? Então, se você pegasse esse cliente e o outro cliente de fulana de tal, que também ela tá doida para acabar, e trocasse, seria de boa? Porque tem gente para todo mundo, né? Pega essa dica do seu mercado. Você tem algum grupo? Começa fazendo isso. Pega um grupo de pessoas que fazem a mesma coisa que você faz, que você curte. Conversa com elas. Inicia esse processo de liderança, de organização, para que vocês sejam referência nas suas áreas. Mesmo numa cidade pequena, porque dá para todo mundo, né? Quantos cílios tem para se fazer em Salvador e quantas pessoas que trabalham com cílios tem? Tem as pessoas que gostam de cílios tipo vassoura, tem outros que gostam de cílios mais brandos, mais tranquilos, que realçam melhor o olhar. Cada um tem um tipo, né? Então, edifica isso. Construa um mercado. Não vai ser da noite para o dia, mas vai ser algo a longo prazo. E isso vai ser interessante para você, para o seu mercado e para todo mundo. Porque se você não começar hoje a colocar um pouco todo dia, daqui a alguns anos você vai ver que você não fez nada. Então você fala assim: isso demora tantos anos. Poxa, isso vai demorar ainda 5 anos. Então comece agora para poder terminar logo. Porque senão você vai chegar daqui a 5 anos e vai ver o quanto é importante ainda você fazer isso, o quanto vai ser necessário e você não vai ter começado. Então vai se tornar 10. Viu? Aproveita. Se fez sentido para você esse conteúdo de concorrência prostitui, parceria educa, é uma frase minha, pode compartilhar, me marca, curte, comenta, marca aí as pessoas que são da sua área e que você conhece e que é legal para a sua relação. Beleza?